E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que tem a ver, com a paternidade, mas, em primeiro lugar, não a nossa paternidade, mas a paternidade do nosso Pai Celestial, do Pai nosso que está nos céus. Amém? Então, quantos têm fome da palavra de Deus, diga aleluia. Diga assim: amar, dar e servir. Estas são atitudes que eu estou chamando aqui de atitudes do Pai na missão do Filho. Hoje, essa palavra o Senhor colocou no meu coração, porque a palavra do Senhor nos chama, nos convida a sermos imitadores de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1, diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Fala para esse irmão, fala assim, eu e você fomos chamados para sermos imitador de Deus. Talvez você não conhecia esse texto, esse versículo, mas é isso mesmo. Sabe, irmãos, não nos ajuda nada ficar com aquele pensamento do tipo assim, não tem como imitar Deus, porque Deus tão perfeito, tão santo, e eu tão um mero pecador mortal. Então não tem como, é muita distância, muita diferença entre eu e Deus. Então não tem como eu imitar Deus. Esse tipo de pensamento, além de não ser bíblico, ele não te ajuda nada na sua caminhada cristã. E nenhuma outra religião, presta atenção no que eu vou te falar, nenhuma outra religião você vai ver o Deus deles falando para que os fiéis, os seguidores, possam imitar a Deus. Por quê? Porque há um abismo de separação entre os seguidores das religiões e os deuses das religiões. Mas no cristianismo não é assim. No cristianismo, o que nós vemos é que, mesmo Deus sendo tão grande, mesmo Deus sendo tão poderoso, mesmo Deus sendo tão inigualável, perfeito, sublime, criador dos céus e da terra, a Bíblia diz que ele sustenta o universo com as suas mãos, mas ele decidiu se identificar com o homem e vir estar perto do homem. Então no cristianismo é diferente. E a Bíblia fala que nós podemos olhar para ele e imitar a ele. Então sede, pois, imitadores de Deus. Mas no texto que nós estamos lendo aqui, diz qual que é a forma de nós imitarmos Deus. É imitar Deus como o que, meus irmãos? Imitar Deus como filho amado. Então não é imitar de qualquer forma, não. É imitar como filho amado. Aleluia. Sabe que crianças, filhos enquanto são crianças, filhos pequenos, quando percebem que são amados, eles querem fazer o que o pai faz, eles querem ser como o pai. Eles, na verdade, têm na figura do pai uma figura assim tão perfeita. Por quê? Porque eles são amados. E o Senhor diz para nós imitarmos Deus como filho amado. Ou seja, é como essa palavra no grego é teknon, é o filho pequeno. Esse filho aqui é teknon, filho pequeno. É como aquele filho pequeno, como aquela criança que olha o pai e fala assim, eu quero ser igual meu pai. Ou seja, eu vou imitar meu pai. E Deus fala para nós sermos, o apóstolo Paulo aqui, imitadores de Deus como os filhos pequenos que sabem que são amados. Todo filho pequeno que é amado tem desejo, tem a figura do pai, aquele herói, o desejo de fazer, quando crescer, aquilo que o pai faz. Então, nesse dia comemorativo, hoje, 9 de agosto, dia dos pais, nós estamos parabenizando todos os pais. Mas nós precisamos, acima de tudo, irmãos, nos lembrar que nós temos um pai perfeito. Nós temos um pai que não erra, um pai que é perfeito. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 9, não precisa abrir, mas se você está anotando, você pode anotar essa referência. Lá em Mateus 23, 9, Jesus falou para não chamar ninguém de pai, porque um só é o seu pai, senão aquele que está nos céus. Ou seja, o nosso verdadeiro pai é o Senhor. Nosso verdadeiro pai
É um pai perfeito. Então talvez você está me ouvindo aqui e você não teve na sua casa, você não teve na sua família, na sua experiência terrena, um pai presente. Às vezes você não teve um pai modelo. Às vezes o seu pai terreno não é o tipo de figura que você, mesmo quando criança, depois de grande, quer imitar. Ele não é exemplo para você. Ou quem sabe você está me ouvindo e nem conhecer o seu pai você conhece. Mas isso, preste atenção, não tira o fato de que nós todos, eu e você, somos filhos de um pai perfeito. Somos filhos de um pai, e esse é o pai que está no céu. Então, se o seu caso é esse, de não ter tido um pai terreno presente, modelo, eu quero falar para você que você tem um pai para imitar, e esse pai é o seu pai que está no céu. Esse é o nosso verdadeiro pai. Esse é o pai perfeito. Eu quero usar hoje, irmãos, o que eu chamo de principal versículo da Bíblia. Vamos ver se quando eu falo principal versículo da Bíblia, alguém imagina que o versículo é? Alguém arrisca? Hã? Você está falando de máscara ou você está falando meio para dentro? João 3,16. Acertou quem falou João 3,16. Eu chamo João 3,16 do principal versículo da Bíblia, o principal versículo do Novo Testamento. E eu quero usar esse que eu estou chamando, viu? Eu, Guilherme, estou chamando de principal versículo do Novo Testamento para ilustrar 3 atitudes que o pai teve na missão do seu filho. Então acompanhe comigo João capítulo 3, versículo 16. É bem provável que você sabe de cor, mas está projetado aqui. Porque Deus, o que, meus irmãos? Amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito é único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por que, pastor, só abrindo um parênteses, por que você diz que é um versículo mais importante da Bíblia? Porque não tem nenhum versículo na Bíblia que concentra de forma tão resumida todo o plano da redenção de Deus. Não tem nenhum versículo na Bíblia, falando um versículo isolado, só um versículo, que concentra nele mesmo mais pontos daquilo que na verdade é o plano da salvação de Deus para nós. Então, somente neste versículo, nós vemos que tudo começou com a decisão do Pai. Tudo começou com a decisão do Pai. Essa decisão, preste atenção no que eu vou te falar, foi uma decisão do Pai, carregada de uma motivação e um alvo. Entende isso? A decisão foi, eu vou amar a humanidade, eu vou amar o mundo, eu vou amar os homens. Eu decido amar esse mundo. Essa decisão de amar o mundo, de dar o Filho, essa decisão foi movida, como eu disse, pelo amor. E foi, por quê? Qual foi o alvo? Salvação de todo aquele que crê. Amém? Então diga assim, a decisão de dar o Filho, movida pelo amor, para alcançar todo o que crê. Isso aqui nós vemos apenas em um versículo. Então essas 3 atitudes, eu estou chamando aqui de amar, dar e servir, elas partiram do Pai. Começou com o Pai. Foi o nosso Pai que está nos céus que teve a iniciativa. Mas quando nós vemos Jesus, o Filho, estando na terra, nós vemos Jesus também amando, também dando e também servindo. Jesus veio para deixar de ser o unigênito e se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Então ele veio para que nós possamos olhar para ele e falar, assim é o meu Pai. Teve uma vez que os discípulos, Jesus sempre falava do Pai, tudo Jesus falava do Pai. E uma vez os discípulos falaram, mestre, o senhor fala tanto do Pai, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu para eles, quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Então, ou seja,
olhar para o Pai, conhecer o Pai, e agora nós temos Jesus, que é na verdade ainda mais palpável, tangível. Ele se fez homem, ele se identificou com a humanidade. Quando nós olhamos para Jesus, nós também vemos o Pai. Nós vemos Deus. Por quê? Porque Jesus e o Pai são um. Amém. Então, antes de falarmos um pouco, né, sobre cada uma dessas características, só gostaria de lembrar os irmãos que amar, dar e servir são características, são virtudes, são atitudes, são atos espirituais. Amar, dar e servir são atitudes espirituais, ou seja, elas não estão condicionadas a emoções, ok? Amar, dar e servir não tem a ver com emoções. Amar, dar e servir tem a ver com escolhas. O Pai escolheu amar. Jesus escolheu te amar. Eu escolho amar, meu irmão. É porque eu não sinto, é porque eu acho, é porque isso, é porque aquilo. Não, eu preciso escolher. É uma decisão. E é uma decisão espiritual. Homens espirituais caminham com essas escolhas. A escolha de amar, a escolha de dar, de doar, e a escolha de servir. Quando estão comigo, diga amém. Então são escolhas, né, que nós tomamos, ou melhor, né, atitudes que nós escolhemos ter. E a primeira atitude, então, que eu gostaria de falar é a atitude de amar. O que a Bíblia nos fala? Obviamente, não vou conseguir exaurir aí tudo que a Bíblia fala sobre essas três coisas, porque elas são tão complexas, são complexas no sentido de muitos, né? Não de difícil, mas tanto conteúdo na palavra de Deus sobre amor, sobre dar, sobre servir. Então a minha ideia, na verdade, é só que nós possamos compartilhar uma gota desse oceano que é a palavra de Deus. Só uma gota, uma porção hoje, que você possa ser edificado pela palavra de Deus e, acima de tudo, começar a caminhar como seu Pai caminha, a ter atitudes que o seu Pai tem, a ter escolhas, tomar decisões que o seu Pai tomou. Amém? E a primeira delas é a atitude de amar. João 15, versículo 9, diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Eu e você, então, a Bíblia fala que fomos amados da mesma forma que o Pai amou Jesus. Lá em João capítulo 17, você está anotando, já no final da... João 17 é a oração sacerdotal, quando se lembra. Lembra? Não, ninguém lembra? João capítulo 17 é conhecido como o texto da oração sacerdotal. É Jesus orando. É muito importante você conhecer João 17, viu? É Jesus orando ao Pai. E ele fala, cada sentença ali, cada versículo é muito importante, muito poderoso. Mas uma das coisas que Jesus fala, já no final ali, versículo 26, se não me engano, Jesus fala assim: que o amor com que me amou esteja neles. Preste atenção. Jesus pediu ao Pai para que o amor com o qual o Pai amou Jesus esteja também em nós. Isso é poderoso, porque você e eu fomos amados pelo mesmo tipo de amor, pela mesma natureza de amor, pelo mesmo amor do Pai por Jesus. Esse foi o amor que nos alcançou. Então é extremamente importante, como a Bíblia diz, nós sabermos e crermos que somos amados. Todos os domingos aqui, de uma forma ou de outra, nós estamos repetindo isso. Você é amado. Você é amado. Por quê? Porque isso é importante. Pastor, por que isso é importante eu saber? Porque somente quem sabe e crê que é amado vence o maligno, filho. Você não vai ter vitória sobre as tentações, você não vai ter vitória na sua vida se você não souber que você é amado. Quando o céu se abriu sobre Jesus e a voz do Pai foi ouvida pela primeira vez, Jesus não tinha realizado nenhuma obra. Jesus não tinha feito nada para Deus.
Jesus não estava aí pregando o evangelho, sendo missionário, curando enfermos, contribuindo de forma generosa. Ele não tinha feito nada. Ele estava começando o ministério. Aí o céu se abriu e o pai falou o quê? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então ser amado, preste atenção, não é pelo que você faz, é por quem você é. E Deus diz que te ama, que o amor com o qual o pai amou o filho esteja em nós. E esse amor está em nós. A Bíblia diz que esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Diga amém. Então, se você é cheio do Espírito Santo, você também é cheio do amor de Deus. Se você é cheio do Espírito, o amor de Deus foi derramado no seu coração. Eu sei que alguns irmãos gostam de usar uma expressão em encontros, por exemplo, né, quando nós fazemos, alguns irmãos gostam de usar essa expressão, sabe, do batismo de amor. Normalmente quando eu ouço, eu não corrijo, não falo nada, mas na verdade não existe um batismo de amor. O que existe é um batismo do Espírito Santo. Mas o que a Bíblia fala é que se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio do amor. Que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Amém? E esse amor é o amor de Deus. Então, Romanos capítulo 8, versículo 37, também gostaria de deixar esse versículo, diz assim: em todas estas coisas, porém, somos o que, meus irmãos? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então você vai vencer o maligno, você vai vencer as tentações, assim como Jesus, porque quando o céu se abriu sobre Jesus, e ele ouviu a voz, esse é meu filho amado, ele desceu as águas do batismo, ele estava no Rio Jordão, ele foi batizado por João Batista, e logo ele saiu e foi para o deserto. Passado 40 dias em jejum, a Bíblia fala que o tentador veio, o diabo veio ter com Jesus. Então, como que Jesus vence? Jesus vence com a percepção, com a certeza, com a convicção, com a fé de que é amado. Mas não é só vencer o diabo, não é só vencer as tentações, não é só vencer o maligno. Aqui em Romanos fala que em todas estas coisas, em todas as coisas, nós somos o quê? Mais que vencedores. Então você quer ser contado entre os vencedores naquele dia? Quantos querem ser contado entre os vencedores? Você só vai ser contado entre os vencedores se for por meio daquele que te amou. Não tem como ser vencedor fora de Jesus. Não tem como ser vencedor fora da graça de Jesus, fora da pessoa de Jesus. Nós só somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se o Pai amou, se Jesus amou, a Bíblia nos manda imitarmos a Deus, então nós precisamos o quê, meus irmãos? Amar também. O Pai amou e deu seu Filho. Jesus nos amou e nos amou completamente, nos amou até o fim, diz a palavra. O Pai ama, Jesus ama, eu e você que queremos e vamos ser imitadores de Deus, também precisamos amar. Agora isso também já nos introduz na segunda atitude que logo eu vou falar. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele é altruísta. O verdadeiro amor é aquele que pensa no próximo. Como eu disse aqui no início, não tem a ver com um sentimento, não tem a ver com uma emoção, não tem a ver simplesmente com algo romântico. Nada contra homens, mulheres serem românticos aí com seus cônjuges, amém? Mas amor é muito mais do que isso. Amor é um caminho, amor é uma decisão, amor é uma escolha. A Bíblia não fala que Deus amou o mundo, que Ele deu uma cartinha bonita. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou um buquê de flores. Não foi isso que Ele fez. Ele amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho. Ele deu aquilo que era mais precioso para Ele. Ele deu Jesus. Então preste atenção, no amor sempre vai haver a negação do eu. E pensar no próximo. E pensar no outro. 1 João 3, versículo 16, a Bíblia diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós,
e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então nós estamos falando por enquanto da atitude do amor. Mas eu estou aqui já me antecipando, porque quem ama sempre vai dar. E no versículo seguinte, na verdade, versículo 18, o apóstolo João fala para nós não amarmos somente de palavras. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. É óbvio que nós não somos contra você falar para os irmãos que você ama o seu irmão. Você pode falar para o seu irmão, falar, irmão, quero dizer para você que eu amo sua vida. Nada de errado você falar. O problema é ficar só no falar. Entende? O problema é que nós não temos muitas crianças, mas as crianças que temos... Aleluia. As crianças são sempre bem-vindas no nosso meio. Não perca sua concentração. Vocês estão comigo aqui? Diga amém. Aleluia. São muitas crianças pequenas. Então, os pequenos, nós temos paciência. Mas olha para cá. Então, eu não passei ainda para a atitude do dar. Estamos falando do amor ainda, a atitude de amar. Mas não é errado. A Bíblia fala, não amemos de palavra. Não quer dizer que você não precisa falar, oi, Isaac, quer dizer que eu amo a sua vida. Não, só não pode ficar só nisso. Entende? O Senhor está falando para que nós não amemos somente para que a nossa palavra não seja blá, blá, blá. Não seja conversa mole. Esse irmão é todo sentimental em falar que ama, que pode contar com ele, que eu sou muito importante para ele, mas na hora H, ele espirra, ele pula fora, ele nunca está junto, ele não participa, ele não está disposto, ou seja, ele fala muito que ama, mas é questionável esse amor, porque esse amor não é colocado em prática. Deus nos amou e deu. Jesus nos amou e nos amou até o fim. Entregou a si mesmo. E a Bíblia fala que Ele entregou a vida por nós. É o versículo 16, né? Ele entregou a vida por nós e que nós devemos então entregar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Amém? Isso é amor. Então, quando nós decidimos, né, de fato e verdade, como diz a palavra, amar os nossos irmãos, é inevitável, preste atenção, é inevitável que ocasiões vão aparecer que você vai ter que negar a sua preferência, que você vai ter que negar o seu eu, que você vai ter que negar a sua própria vontade. Eu sei que ao falar isso parece que eu estou falando aqui para casais. Você não pensa nisso? Eu penso. Pastor, por quê? Porque sempre que a gente fala para casal, esse é um assunto que tem que falar. Por quê? Porque não tem outro relacionamento terreno, não existe outro relacionamento que envolva só duas pessoas e não você e Deus, que envolve tanto amor do que casamento. É assim ou não é? Só que casamento não é um mar de rosas. Se você está solteiro e estão falando isso para você, não caia nessa. Casamento não é isso. Casamento não é o que está ali no conto de fada, na historinha da princesa. Casamento não é isso. Casamento é uma grande bênção. Quantos podem dizer amém? É uma grande bênção, sim. É o presente de Deus, é o propósito de Deus para nós. Não é bom que o homem esteja só, diz a palavra. É muito bom, muito importante que você se case. Mas preste atenção, não vai ter outro lugar melhor para você exercer o amor do que com o seu cônjuge. Então não vai ter outro lugar onde você vai mais tomar sua cruz e negar a si mesmo. Não vai ter outro lugar onde você vai negar sua preferência, onde vão surgir ocasiões que as suas vontades vão ter que ser deixadas de lado para que a vontade do outro possa prevalecer. Mas não estou falando aqui de casamento. Em uma certa medida, isso precisa ser aplicado em todos os nossos relacionamentos. O relacionamento seu com seu líder, seu com seu pastor, com seu anfitrião. Em relacionamentos não existe aquela coisa de, sabe, nós não estamos em nossos relacionamentos como aquela brincadeira, né? Quando já brincaram de cabo de guerra? Já brincou de cabo de guerra?
Na sua infância aí existia a brincadeira, cabo de guerra? Então, fica uma turminha daqui, uma turminha de lá, uma corda, né? E vamos puxar. Então tem relacionamentos que é tipo um cabo de guerra. É um puxando para cá, outro puxando para lá. Vamos ver quem é mais forte. Mas não foi assim que o Senhor nos ensinou. Ou seja, no relacionamento tem que haver altruísmo. Sempre que nós colocamos o outro, pensamos no outro, vai ter momento que eu vou ceder. Mas se o outro é assim também, daqui a pouco ele cede e a sua vontade também é feita. E assim nós vamos caminhando. Quantos podem dizer amém para isso? Isso é o amor. Esses dias atrás, a Luísa está aqui, minha filha, fazendo um tema da escola. O tema era uma palavra cruzada. Eu chamava de cruzadinha. Ela estava fazendo uma palavra cruzada e ela estava aprendendo ali antônimos, né? O contrário. Ele falou, pai, qual que é o contrário de amor? Estava perguntando o antônimo de amor, né? Na hora eu pensei, falei, é ódio que está para escrever aí. Eu falei para ela, olha, é provável que esteja ódio aí, mas deixa o papai te ensinar uma coisa. O verdadeiro antônimo de amor não é ódio. O verdadeiro antônimo de amor chama-se egoísmo. Isso é o verdadeiro contrário de amor. A maior expressão da falta de amor é o egocentrismo. Porque o amor é altruísta, o egoísmo pensa somente em si. Entende? Eu estava certo, era ódio mesmo na palavra cruzada, mas eu já aproveitei para ensinar a ela um princípio mais elevado, que na verdade não é ódio. Poucas pessoas realmente sentem ódio. É assim ou não é? Claro, eu não vou nem perguntar de você, você é crente, você não deve sentir ódio de ninguém. Imagina. Se você sente, se arrependa hoje. Cuidado, porque a Bíblia diz, se você odiar o seu irmão, você está matando ele, né? Não, é bem provável que você não sente ódio. Pastor, você não conhece aquele chefe meu, eu tenho ódio dele. Não tem ódio, filho. É bem provável que você, realmente, você não vive com ódio. As pessoas no mundo, pessoas saudáveis, não estou falando de gente problemática não, mas pessoas saudáveis, ela pode ter ódio de um ou outro, mas não quer dizer que ela ama a todos os outros, entende o que eu estou dizendo? Na verdade, ela não sabe o que é o amor, mesmo sem ter ódio das pessoas. Mas o que ela tem mais é egoísmo, entende? O egoísmo é, na verdade, a verdadeira oposição ou antônimo do amor. Sabe, irmãos, essa é a maior expressão de falta de amor. Pensamentos, comportamentos que só levam nós mesmos em consideração. Mas ouça o que eu vou te falar, porque o que eu estou falando aqui não é bem visto no mundo. Entende isso? Eu não estou preocupando com o que o mundo acha. Mas o mundo chama isso de amor próprio. Entende? O mundo, então, você levar em conta os seus interesses, o mundo acredita que isso pode ser uma virtude, que é, na verdade, um amor próprio, mas, na verdade, nada mais é do que uma expressão da natureza caída do homem, e é egoísmo, é o ser humano sendo egocêntrico. Se você levar isso no pé da letra, se você acreditar nesse ensino mundano, que você precisa realmente ter amor próprio, amar você mesmo, não ficar ligando para os outros, é os seus interesses, a sua vontade. Se nós vivermos nessa base, preste atenção, Jesus não teria morrido por você, você não teria sido salvo. Não haveria salvação se Jesus andasse nessa base do amor próprio. Haveria salvação? Não haveria. E não duvide, Jesus, assim como eu e você, também foi tentado a ter amor próprio. Também foi tentado, vou usar uma palavrinha aqui muito do nosso momento hoje, a ter a autocomiseração, a ter a autopreservação. Olha o que aconteceu certa vez quando Pedro chegou para Jesus. Jesus tinha falado que ia morrer. Pedro disse, Mateus 16, versículo 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedrão começou a reprovar Jesus.
Porque Jesus falou o quê? É importante que agora eu vá, o Filho do Homem vai ser entregue para que você seja salvo. Estou contando aqui em outras palavras. Pedro começou a reprovar Jesus. O que ele disse, meus irmãos? Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Preste atenção, irmãos. Ouça, você que está em casa. Pensamentos assim, quando amigos cercarem você, e a palavra deles foi, tenha compaixão de você, e a palavra deles te sugerirem, se preserve, se poupe, está falando que vai fazer, que vai dar, que vai amar, mas pense também em você. É o momento de você pensar no seu sonho, é o momento de você pensar em você. Tem mais compaixão de você. Quando pessoas se aproximarem com esse pensamento, ou quando você for tentado a ter pensamentos assim, lembra da continuação desse texto. Eu nem coloquei a continuação aqui, porque a continuação eu acho que você sabe. A resposta de Jesus no versículo 23 foi o quê? Arreda Satanás. Arreda Satanás. Por que arreda Satanás? Olha que interessante. Era Pedro, o discípulo próximo de Jesus, mas permitiu que a boca dele fosse usada pelo diabo. Aí você acha que um colega da faculdade, um familiar seu, não pode também ser usado pelo diabo? Pode. Ele pode emprestar a boca dele para falar para você, tem compaixão de você, filho. Olha, eu estou vendo você fazendo. Ninguém está assim, olhando, vendo, né, tudo isso que está fazendo. Pensa também em você. Pensamentos assim, palavras assim, são malignas. E Jesus falou, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. O diabo não cogita da coisa do inferno, o diabo cogita das coisas dos homens. Você quer vencer as coisas dos homens? Então você tem que ter um pensamento celestial. Você tem que ter comportamentos celestiais. Você tem que ter atitudes celestiais. Diga assim, amar é uma atitude espiritual, celestial. Amém? Aleluia. Então, o caminho da autopreservação, fuja dele, esse não é o caminho do amor de Deus. E introduzir, então, a segunda atitude, quero compartilhar com os irmãos, que é a atitude de dar. Atitude de dar, dando sequência, né? Porque Deus, a Bíblia fala que Ele amou, Ele deu. Diga assim comigo, Deus amou e deu. Então, quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho único. O amor é a força motriz, mas o gesto que o amor faz, entra na minha segunda atitude, é dar. Talvez poucos aqui devem conhecer, estou vendo minha irmã Jaqueline ali chegando, ela tenho certeza que conhece, porque tem uma música antiga. Olha, vai o pastor com as músicas antigas, eu sei que vocês pensam isso, mas tem uma música antiga, né, que foi composta pelo Asaf Borba, que fala assim, eu sei que é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Alguém conhece? Mas sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. E aí diz, tanto Deus me amou, né, que Ele deu, e vai. Eu gosto desse verso, dessa canção, porque é verdade. Para dar, não precisa amar. É verdade ou não é? Pastor, como assim? Eu posso dar mesmo sem amar? Sim, sai esmola na rua? Não estou aqui falando, mas eu dou. Eu dou esmola. A maioria das pessoas que me pedem na rua, eu dou. Eu falo a maioria porque às vezes eu não tenho, ou quando o cara está muito bêbado mesmo, aí ele fala, tô com fome. Eu sei que está mentindo. A maioria das vezes eu dou ainda assim. Mas tem hora que eu não dou. Eu dou esmola. Ah, mas é porque eu amo muito aquele mendigo? Não, confesso, não é não. Eu só dou esmola mesmo. Por quê? Porque você pode dar sem amar? Pode. Te digo mais, você dá inclusive para a Receita Federal e você não os ama. Você paga imposto e você não ama, às vezes, o prefeito, o governador e o presidente. Mas você dá. Entende o que eu estou dizendo?
Para dar, não precisa amar. Mas preste atenção. Se você ama, é inevitável que você dê. Amém? Se amamos, né, se andamos no caminho do amor, vamos expressar generosidade. Vamos expressar atitude de doar, atitude de dar. Então a generosidade, ela é algo que está ligado, né, ao coração daquele que ama. É bem provável, né, que a pessoa que você dá os melhores presentes na sua vida é o seu cônjuge e os seus filhos. É assim ou não é? Tomara que seja. Muito ruim, né? Eu posso dar um bom presente para o Adriano, mas é muito ruim eu gastar a maior parte do meu salário para comprar um presente para o Adriano e não comprar para minha esposa. Concorda? Que fala, pastor, né, tá estranho esse negócio. Né, se alguém tem que receber um presente melhor, mais caro, tem que ser a minha esposa. Por quê? Porque é a maior expressão do amor. Ela que dorme comigo, ela acorda comigo, ela que me suporta todos os dias. Então ela que mais me ama e eu que mais amo ela. Entende? Então meu melhor presente, quando eu vou gastar, tem que ser para ela. E assim vai meus filhos. Mas eu posso dar presente para mais pessoas. Entende o que eu estou dizendo? Então, quanto mais você ama, mais você gasta, mais você doa, mais você dá. Na verdade, essa é a expressão espiritual, celestial, assim como o amar, o dar também. Você vê que o Pai deu o Filho, ou seja, o Pai abriu mão da presença do Filho e deu Jesus. Jesus, né, que é o Filho, estando na terra, a Bíblia diz que ele se entregou por nós. Ele deu muito e deu a si mesmo, né, por nós. Então esse é o nosso modelo a ser seguido. Talvez você pode perguntar, pastor, mas o que realmente nós precisamos dar? Né? Você pode perguntar, mas o que eu vou dar? Então deixa eu falar algo para você. A perspectiva do Novo Testamento é que eu e você somos mordomos de Deus. A perspectiva é que nós somos mordomos. O que é mordomo? Você não tem um mordomo na sua casa, né? Você não tem porque você não é rico. Por isso que eu não tenho também. Nós não temos mordomos, né? Esses homens que têm casas enormes, mansões, aí eles precisam contratar um funcionário que está acima dos empregados. É o mordomo. Ele vai administrar a despensa, vai pagar as contas, vai dizer o que precisa, o que não precisa para fazer as refeições, as festas e tudo mais. Ele é o administrador, ele cuida de tudo, ele faz lista de compra, ele faz tudo, mas nada é dele. Entende o que eu estou dizendo? A perspectiva do Novo Testamento é que nós somos, na verdade, administradores. Então tudo que você tem é de Deus. Essa é a perspectiva da Bíblia. Você tem uma casa, ela é de Deus. Você anda num carro, é de Deus. Você ganha quanto de salário? Isso é de Deus. Mas Deus, então, permite que você administre, que você gerencie, que você tome conta como um mordomo. Então, pastor, o que realmente eu tenho que dar para Deus? Se tudo é de Deus, tem que dar tudo para Deus? Não, você só tem que dar tudo o que Ele pede. Entende? Se Deus está te pedindo algo, então dê. Deus te pediu 10% da sua renda, é o seu dízimo, dê para Ele, obedeça. Mas vai ter um momento que Ele vai pedir mais. Aí vai pedir teu carro, pedir tua casa, pedir uma parte da sua renda. Deus pode te pedir isso? Entende o que eu estou dizendo? Se você é mordomo, você tem que falar, pode. Às vezes vai doer. Por que vai doer? Porque eu tenho uma sensação de que é meu. Tem hora que eu penso que isso aqui é meu, que é fruto do meu suor, que é fruto da minha criatividade, é fruto do meu trabalho, fruto da minha excelência, é porque eu estou me desgastando, isso que é meu. Então Deus está vindo pedir, por que Deus está querendo isso? Entende? Mas se você fala assim, o meu salário, quem me colocou nessa empresa foi Deus, Ele me deu essa inteligência, e hoje eu posso ganhar mais do que os outros colegas de trabalho, porque eu fui colocado nessa posição na empresa, foi Deus que me colocou. Foi Deus que me deu essa sabedoria, essa inteligência, foi Deus que me deu força, foi Deus que me deu energia, foi Deus que me deu a porta aberta. Então se você sabe que foi Deus que te deu, e quando Ele te pedir algo, obedeça, porque você ama Deus, então você dá. Então você dá. O que tem valor para você? Pensa nisso.
Se tem valor para você, pode ter valor para Deus. Porque Deus não vai te pedir nada porque Ele precisa. Entende? Deus não vai te pedir uma coisa porque Ele precisa disso. Não. Ele vai te pedir, provavelmente porque Ele está querendo encontrar uma oportunidade, uma brecha para te abençoar mais. Mas Ele vai te pedir. Ele quer fazer de você um canal liberado. Ele vai te pedir. Então é o momento que nós devemos abençoar. Mas o que Ele vai pedir? Provavelmente coisas que têm valor para nós. Se é descartável para você, por que Deus vai pedir? Sendo que Ele não precisa. Se você vier aqui trazer uma moeda de R$1 de oferta, ou tirar toda a sua economia da poupança, juntar lá R$100.000 e trazer, Deus vai ficar o quê? Mais chocado, perplexo com a sua oferta? Você acha que Deus vai ficar? Uau, meu Deus! Eu queria tanto, estava precisando tanto de R$100.000 e agora Ele me deu. Você acha que Deus vai pensar isso? Não. Então, se você trazer R$1, trazer 100 mil, não vai mudar quem Deus é. Não vai mexer nas prioridades de Deus. Não vai mexer no que Deus tem. Não vai aumentar o patrimônio de Deus. Não vai. Ele é dono de tudo. Preste atenção. Mas você vai mudar. Para você é diferente trazer R$1 e trazer 100 mil. Entende? Nós mudamos. Nós somos diferentes. Então o que vale é obedecer. Obedecer como escravo? Não. Obedeça como filho. Tem a obediência do escravo e tem a obediência do filho. Escolha obedecer como filho. Ser depois imitador de Deus como filho amado. Saiba que você é amado. Creia que você é amado. Tem muita gente, né, quando eu falo em dar, né, quando a gente pensa em algo que tem valor, logo nós pensamos em coisas que têm a ver com dinheiro. Coisas que têm a ver com tanto o próprio dinheiro em si, como bens. Logo nós pensamos nisso. Mas deixa eu falar um princípio para você. Deus chamou você, filho, para amar as pessoas e usar o dinheiro como um servo seu. Mas tem gente usando as pessoas e amando o dinheiro. Entende a diferença? Mas isso é inversão de valores. Todas as vezes que você passa a amar o dinheiro, você vai usar pessoas. Mas Deus chamou você para amar as pessoas. E deixa que o dinheiro te sirva. Deixa que o dinheiro seja um escravo seu. Ele é o seu servo. Não é você que serve a ele. Será que eu posso ouvir um amém? Então, infelizmente, nós vemos, né, uma geração onde o verbo dar, né, ele é pouco falado. Aparentemente é algo muito difícil, né, de ser colocado em prática. Por quê, meus irmãos? Isso por conta do egoísmo. Por conta do sentimento de posse. Isso é uma marca forte na nossa geração. Claro que sempre houve isso, está escrito na Bíblia. Mas, falando de nós aqui, da nossa época, da nossa era, eu acredito que cada vez isso vai aumentando mais. Hoje, é aquela questão de, o que eu vou ganhar? Qual que é o lucro que eu vou obter? Qual que é o retorno que eu vou ter? Então preste atenção, isso é padrão mundano. Em padrões mundanos, vivendo assim, até quando você dá, está errado. Porque você dá já esperando o que isso pode me trazer de volta. Isso não é dar, filho, isso é fazer negócio. Entende? Então tem pessoas que estão dando, mas estão dando pensando assim, não, eu estou dando, calculando aqui, né, se eu ganhar isso, ganhar aquilo outro, e ter uma projeção, e aparecer mais, e tiver meu nome ali, vai valer a pena o meu investimento. Não, então isso é investimento. Então isso é negócio. Então você não está dando. Porque dar é sem esperar retorno. O pai deu o filho sem garantias. E se Jesus tivesse falhado na missão? O pai deu. O pai não falou, eu estou investindo aqui meu filho para depois poder colher. Ainda que ele colheu ou não colheu? Amém? Quando você dá, você não colhe? Colhe. Mas não dê para ter a mais. Isso é negócio. Amém? Então, nós vemos, infelizmente, irmãos, que em muitas igrejas, eu não vou falar nossa, mas aí fora, em muitos lugares, em muitas igrejas, uma quantidade enorme de pessoas, de membros das igrejas que são egoístas.
Por que são egoístas? Porque são incapazes de ter gestos de generosidade. São incapazes de ter, sabe, atitudes de doação. Isso eu não falo só no aspecto financeiro, né, em obra social, no labor da igreja, na obra, na liderança. Nunca estão disponíveis. Então, seu dinheiro, seus bens, seu tempo, sua energia, sua juventude, tudo existe para eles. Nada é para o reino. Isso é falta de atitude de dar. Não é só dinheiro. É o quanto você entra para dar. O quanto você está envolvido nessa obra com um coração de doador. Você tem que ter um coração de receptor também. Isso nos fala da humildade e fé que Deus vai te dar. Então, eu me abro para receber tudo que Deus tem para mim enquanto se abre. Mas eu também entro nessa comunidade falando o que eu posso contribuir, o que eu posso dar. Eu tenho energia, eu tenho inteligência, eu tenho minha juventude, eu tenho meus bens, eu tenho as minhas finanças, eu tenho minha casa. O que eu posso contribuir? Olha, os irmãos que são líderes de célula aqui vão dizer amém para mim, porque quando a gente recebe irmãos nas nossas células, que chega com postura assim, eu queria saber como é que eu posso contribuir nessa célula. O que eu posso fazer para ajudar, para fazer melhor, para somar. É bom ou não é? É muito bom. Isso é atitude de dar. Entende? É atitude de dar. Isso é um coração generoso, um coração voltado, né, para ser cooperador, colaborador. E Deus nos chamou para isso. Então, o ato, né, de dar, irmãos, quero correr aqui, senão eu não consigo falar tudo que eu quero falar. O ato de dar, ele nos identifica com Jesus e nos identifica com a criação também. Né? É triste, deixa eu falar algo para você, preste atenção. É triste, irmãos, mas ainda existem pessoas que elas cultivam o pensamento de que Deus quer tirar algo dele. Meu amado irmão e irmã que está me ouvindo aqui hoje, Deus sempre quis dar e não tomar de você. Quando o Pai amou, Ele deu. O Pai, Deus é dono de todas as coisas. Jesus, quando esteve na terra, Ele deu vista aos cegos. Ele deu o andar para o paralítico. Ele deu a esperança para aquele que estava sem esperança. Ele deu a visão para aquele que estava cego. Ele deu a audição para aquele que estava surdo. Ele deu energia e disposição para aquele que estava cansado. Ele deu libertação para aquele que estava oprimido. Ele deu esperança para aquela família. Ele deu vida para aquele que morreu. Jesus veio para dar. Mas tem gente que acha que Jesus quer tomar algo dele. É incrível isso. É incrível que ainda tenha pessoas que pensam que Jesus quer tomar algo dele. Que quando o pastor fala sobre dar algo, a gente fica pensando, Deus quer tomar algo de mim. Esse não é o caráter do Deus que nós servimos. Deus está procurando meios para te dar algo. Você pode falar assim, você às vezes é um estudioso da palavra, mas para o jovem rico, ele pediu. Teve um caso que Jesus pediu algo. Jesus pediu para o jovem rico, falou, não, então vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Acredite, só era um meio para Deus abençoar, Jesus abençoar ele, mais do que ele já era abençoado. Mas ele reprovou no teste, rodou na prova. Ele rodou. Jesus não veio para pedir nada seu. Ele veio, na verdade, para que ele te dá. Ele sempre te dá. Ele deu cura, deu libertação, deu vida, deu esperança e deu a si mesmo. Ele se entregou por nós. Então, em toda a Bíblia, nós vemos um relato de um Deus generoso, de um Deus que dá. Não é só com Jesus que você se identifica quando você dá. É com a criação de Deus que você também se identifica. Tudo que Deus criou, ouça o que eu vou te falar, tudo que Deus criou existe não para si mesmo, mas para outro. Sempre está em direção a outro. Agora eu gostaria de ler com você, eu escrevi aqui abaixo um pequeno trecho de um sermão de Charles Spurgeon. Não sei se você já ouviu falar em Spurgeon. Eu vou ler, eu não vou mencionar não, eu vou ler, eu quero que você prestasse atenção. Ele disse assim:
Ele fez o mundo com um plano de dar alegremente. E um grande artista ama tudo que é consistente com seu plano. Eu digo que Deus criou todo mundo sobre este plano. Vou mostrar a vocês. Olhem para o sol. Que esplendor luminoso. Que gloriosa criação de Deus. Por que é brilhante? Porque presenteia sua luz. Por que é glorioso? Porque espalha seus raios por toda parte. Imaginem que o sol dissesse: já não darei mais a minha luz. Onde ficaria o seu brilho? E se ele dissesse: não espalharei mais meus raios, onde ficaria o seu esplendor? É na magnífica generosidade desse grande Pai do dia que a sua glória se torna mais forte. Para nós, é o mais grandioso dos astros, porque dá com generosidade essa força revigorante que é calor, luz e dia. Contemplem a lua, formosa rainha da noite. Por que nos deleitamos com ela? Porque toda a luz que ela recebe do sol, ela nos entrega fielmente. Se não projetasse sua luz, o que falaria dela? Se fosse um luzeiro egoísta e absorvesse para si os raios do sol, se fosse um círculo avarento que confinasse e armazenasse todo o raio do sol dentro de si, que coisa seria ela? Provavelmente nem sequer saberíamos da sua existência, exceto quando, como uma mancha negra, passasse entre nós e algum luzeiro brilhante. Mas como ela espalha seus raios sobre a pobreza da meia-noite, nos deleitamos e damos graças a Deus por esse rastro de beleza. A generosidade é a rainha suprema da natureza. Não há nada neste mundo que não viva para dar, exceto o homem ganancioso. E tal homem é como um fragmento de cascalho em uma máquina. Não se encaixa no universo. O homem é uma roda que corre na direção oposta às rodas da grande maquinaria de Deus. O homem é um cavalo empinando em um jugo. Está fora de época, está fora de lugar, está completamente fora da ordem de Deus. Mas o que dá com alegria está sintonizado com a música das esferas celestes, está sincronizado com as leis naturais do grandioso Deus. E, portanto, Deus o ama, pois vê a sua obra nele. Esse é um sermão pregado há talvez 300, 400 anos atrás. Eu gostei, encontrei ele na internet, porque na própria criação nós vemos a generosidade. O dar está em tudo que Deus criou. Só não está no homem com a natureza caída. Mas eu e você fomos redimidos. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Mas o ato de dar também faz de nós bem-aventurados. Atos capítulo 20, verso 35. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Bem-aventurado é mais do que simplesmente ser feliz, né, como nós chamamos, né, conhecemos. O bem-aventurado é alguém realizado, é alguém satisfeito, é alguém pleno, alinhado com o propósito de Deus na sua vida. É alguém que a existência, ela faz sentido, porque está dentro do propósito. Isso é alguém bem-aventurado. Quantos querem ser bem-aventurados? Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser chamado de bem-aventurado? Isso tem a ver com estar em linha com o propósito que Deus tem para você. E a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, o ato de dar, ele nos liberta, irmãos, da tirania do egoísmo, da tirania do eu, nos faz enxergar o outro. O ato de dar corrige a nossa visão equivocada das coisas. Tira nós de os donos das coisas e nos coloca como mordomos, administradores daquilo que é de Deus. Mas o ato de dar também nos livra, só não livra do eu, do ego, livra também de Mamon. O único que o próprio Jesus colocou no nível de Deus. Claro, não do Deus, nosso Deus, mas de um Deus, letra minúscula. Mamon é riqueza, lá em Mateus capítulo 6. E nós não podemos amar a Deus e a riqueza, disse Jesus. Então o ato de dar também te livra de Mamon. Na Bíblia, preste atenção, o assunto dinheiro nunca será neutro. Deus leva muito a sério o assunto dinheiro. Ele não é neutro. Por quê? Porque isso comunica conosco. Pode nos influenciar,
pode nos atrair, a maneira que nós lidamos com isso fala muito a respeito de como é o nosso coração. Provérbios 11, 24 e 25, já estou caminhando para o fim, diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. E por fim, a atitude de servir. Mateus capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como que o Pai serviu você? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E deu o quê? Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe qual foi a forma que o Pai serviu? Ele deu o Filho para que você cresça no Filho, você fosse salvo. Então servir é mais do que simplesmente uma questão de fazer coisas, entende? Servir está relacionado com o propósito de Deus. Então você serve todas as vezes que você responde a Deus naquilo que Ele mesmo te chamou, naquilo que Ele mesmo colocou diante de você. Então servir sempre precisa estar ligado com um propósito. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Qual é o chamado que Deus tem para você? Você serve sempre que você responde a Deus com esse chamado. Sempre que você responde a Deus com esta graça que foi colocada em você. O Pai serviu enviando o Filho. O Filho, enquanto esteve aqui, serviu constantemente. E tanto o Pai quanto Jesus, o Filho, foram movidos pelo amor. Ouça-me, a maior força motriz do universo chama-se amor. Você vai servir se você amar. Se você amar, você dá. Se você amar, você serve. E nós servimos com aquilo que Deus nos tem dado. As ações de Jesus sempre tinham em mente a vontade do Pai e a necessidade das pessoas que estavam ao redor dele. Como que você vai servir? Essa é uma boa dica para você. Ouça-me. Sirva pensando na vontade do Pai e na necessidade que está diante de você. Qual é a necessidade que se coloca diante de você? Sirva. Qual é a vontade do Pai? Sirva. Jesus não ficava perguntando para o Pai se era a vontade dele curar aquele enfermo. Ele simplesmente curava, porque ele sabia que era a vontade do Pai. A necessidade foi colocada à frente dele. Mas tem pessoas que a gente fala: irmão, vamos fazer isso. Eu vou orar para saber se essa é a vontade de Deus. Mas é a vontade de Deus. A necessidade está colocada. Sirva. Ande pelo caminho de servir. Então não tem como servir sem andar em humildade. A humildade é uma marca do Senhor Jesus. A humildade esteve presente em todos os atos de Jesus. E nós precisamos aprender, precisamos praticar. Mas por fim, para nós servir, sempre vai estar relacionado com o que nós temos. E Paulo fala assim, por último, está aqui ainda? Se conseguir colocar o meu último slide, aí. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. É nessa base que nós servimos, amém, irmãos? É nessa base que nós servimos a igreja, que nós servimos a Deus, que nós servimos o próximo. Se Deus tem te dado graça, então não permita que isso seja em vão. Pastor, como assim? Deus te deu graça para fazer algo. Deus te deu graça para ter algo. Deus te deu graça. Como é que você sabe? Você tem. Quando você tem, é porque Deus te deu graça. Se você não tem ainda, não tem como você servir. Princípio simples. Você não serve com o que você não tem. Você não dá nada que você não tem ainda. Mas se você tem, é porque Deus tem te dado.
E se Deus tem te dado, não deixe que isso seja em vão. Sirva com o que Deus tem te dado. Sirva com o seu tempo, sirva com suas riquezas, sirva com os seus bens, sirva com o seu coração voluntário, sirva com a sua casa, sirva com a sua liderança, sirva. Deus tem te chamado, sirva. É neste maravilhoso processo que nós estamos envolvidos. Nós aprendemos a apresentar nossas vidas, apresentar nosso tempo, nossos dons, nosso talento em serviço ao nosso Mestre e Pai que nos chamou. Amém? Quantos querem viver nessa base? Então vamos encerrar juntos essa reunião, vamos nos colocar de pé. Compartilhe com o seu irmão. Ao fazer isso, estamos encerrados. Que Deus te dê uma semana de vitória, uma semana abençoada na presença do Senhor. Estamos encerrados em nome de Jesus.